Imagine pegar um passageiro no meio da noite, em uma estrada deserta, e perceber que algo está muito, muito errado. Essa é a história que vou contar hoje. E acredite, você vai querer ficar até o final para descobrir o que aconteceu. Ei, pessoal! Se vocês acham que já viram de tudo dirigindo por aplicativos, esperem até ouvir essa história. Hoje, vou compartilhar uma experiência que mudou completamente a forma como eu vejo os passageiros. E no final do vídeo, vou dar uma dica crucial para quem trabalha com isso. Então, não vá embora ainda. Tudo começou em uma noite como qualquer outra. Eu estava dirigindo como de costume, preferindo os turnos da madrugada porque as estradas são mais tranquilas e as gorjetas melhores. Mas naquela noite algo mudou tudo. Eu peguei um passageiro em uma loja de conveniência, ou pelo menos pensei que era uma loja de conveniência. Quando cheguei, as luzes estavam apagadas, o estacionamento estava vazio, e o cara que eu ia buscar, bem, ele não parecia normal. Ele usava um moletom surrado com um buraco na manga e se movia de um lado para o outro, como se estivesse fugindo de algo, ou de alguém. Eu quase cancelei a corrida, gente. Quase. Mas, por algum motivo, destranquei as portas. E foi aí que tudo começou a desmoronar. Ele não parava de me encarar, nem por um segundo. E quando liguei o rádio, ele gritou para eu desligar. Aí, ele começou a falar sobre coisas que eu nunca vou esquecer. Ele me perguntou se eu já tinha pegado alguém que não deveria. E então, começou a contar histórias sobre seu passado como motorista de aplicativo. Histórias que não faziam sentido, ou faziam demais. E o pior, ele sorria o tempo todo. Sorria enquanto falava sobre coisas horríveis. Eu senti que estava sentado ao lado de uma bomba relógio. O carro da polícia passou devagar, os holofotes varrendo o interior do meu carro. Eu segurei a respiração, minhas mãos suando no volante. O cara no banco de trás estava deitado, quase imóvel, como se estivesse tentando se fundir com o assento. Eu não sabia o que ele tinha feito, mas uma coisa era clara: ele não queria ser visto. Quando o carro da polícia desapareceu na escuridão, ele finalmente se sentou. E foi aí que ele soltou a bomba. Você teve sorte. Sorte? Eu não me senti com sorte. Eu me senti como se tivesse escapado por pouco de algo muito pior. Ele não parava de mexer as mãos, como se estivesse tentando limpar algo invisível. E os olhos... Gente, os olhos dele eram os mais assustadores. Eles pareciam vazios, mas ao mesmo tempo, cheios de algo que eu não conseguia entender. Ele continuou murmurando, falando sobre como não queria fazer aquilo e como as coisas saíram do controle. Eu não sabia se ele estava se desculpando comigo ou com alguém que só ele conseguia ver. E honestamente, eu não queria saber. Só queria que ele saísse do meu carro. Quando finalmente chegamos ao destino, ele insistiu que eu tinha errado o caminho, mas o GPS estava certo. Ele me fez parar em um lugar escuro, longe de qualquer rua movimentada. E quando ele saiu, ele olhou para trás, diretamente nos meus olhos e disse: "Você não vai contar isso para ninguém, vai?" Eu não respondi. Só balancei a cabeça. Ele desapareceu na escuridão e eu fiquei ali, parado, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Algumas semanas depois, eu estava navegando no meu telefone quando vi a notícia. Uma loja de conveniência tinha sido roubada naquela mesma noite. 2 quarteirões de onde eu peguei aquele cara. O assaltante tinha agredido o atendente e fugido com o dinheiro do caixa. A descrição do suspeito: um homem com um moletom surrado e um buraco na manga. Foi aí que tudo fez sentido. Aquele cara não era apenas estranho. Ele era perigoso. E eu tinha estado a centímetros dele, no meu carro, no meio da noite. Essa experiência mudou tudo para mim. Eu não sou mais o mesmo motorista que era antes. Agora, eu tenho uma câmera no painel, sempre ligada. E eu recomendo isso para todos vocês que trabalham com transporte. Nunca se sabe quem está entrando no seu carro. Eu sempre achei que a vida na cidade grande era o meu lugar. O barulho, o movimento, a agitação, tudo isso me fazia sentir viva. Mas depois de um evento traumático que prefiro não detalhar, tudo mudou. Desenvolvi uma sensibilidade extrema a sons. Cada buzina, cada porta batendo, cada grito na rua era como uma facada nos meus nervos.
Meu psiquiatra disse que eu tinha desenvolvido uma forma severa de misofonia, uma aversão profunda a ruídos específicos. A vida na cidade se tornou insuportável. Foi então que decidi me mudar para um lugar mais tranquilo. Encontrei uma pequena casa no meio da Mata Atlântica, no interior de Minas Gerais. Um lugar chamado Vale das Sombras, uma vila tão pequena que mal aparecia nos mapas. A casa era antiga, de madeira, cercada por uma densa floresta. Não havia vizinhos por perto, apenas árvores e o som do vento. Parecia perfeito. A casa era simples, mas aconchegante. Tinha um grande quintal com uma velha mangueira e uma varanda que dava para a floresta. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo canto dos pássaros e o farfalhar das folhas. Pela primeira vez em meses, senti que poderia encontrar paz. Nos primeiros dias, tudo correu bem. Acordava com o som dos pássaros, passava o dia trabalhando no meu laptop e à noite me aconchegava na varanda, ouvindo o som da floresta. Mas algo começou a me incomodar. Às vezes, eu tinha a sensação de que estava sendo observada. Era como se os olhos da floresta estivessem fixos em mim, seguindo cada movimento. Uma noite, enquanto lia na varanda, ouvi um som estranho vindo da floresta. Era um sussurro, quase imperceptível, mas suficiente para me fazer estremecer. Levantei-me e olhei na direção do som, mas não vi nada. Apenas a escuridão densa da mata. Decidi que era apenas minha imaginação e voltei para dentro. No dia seguinte, resolvi explorar a área ao redor da casa. Caminhei pela floresta, seguindo uma trilha estreita que parecia levar a lugar nenhum. Foi então que encontrei uma pequena cabana abandonada. Era uma construção antiga, de madeira apodrecida, com o telhado desmoronando. A porta estava entreaberta e algo me puxou para dentro. O interior era escuro e úmido, com um cheiro forte de mofo. No chão, havia velhas fotografias espalhadas, todas desbotadas pelo tempo. Peguei uma delas e vi que era a imagem de uma família, uma mulher, um homem e uma criança. Todos com expressões sérias, quase assustadoras. No verso da foto estava escrito: "Eles nunca foram embora." Aquela frase me deixou arrepiada. Deixei a cabana e voltei para casa, mas a sensação de que algo estava errado não me abandonou. Naquela noite, os sussurros voltaram. Desta vez, eram mais claros, como se alguém estivesse tentando me dizer algo. Eu não conseguia entender as palavras, mas a voz era suave, quase feminina. No dia seguinte, decidi perguntar sobre a cabana na vila mais próxima. Fui até o único mercadinho do lugar e perguntei ao dono, um senhor idoso chamado Seu Antônio, se ele sabia algo sobre a cabana na floresta. Ele ficou pálido e me disse para não mexer com aquilo. "Aquela cabana é mal assombrada", ele disse, olhando por cima do ombro como se alguém pudesse estar ouvindo. A família que morava lá desapareceu há mais de 50 anos. Dizem que foram amaldiçoados por algo que fizeram na floresta. Desde então, ninguém se atreve a chegar perto. Eu ri, tentando disfarçar o medo que sentia. Mal assombrada? Isso era coisa de filme. Mas no fundo aquela história mexeu comigo. Voltei para casa com um aperto no peito, tentando convencer a mim mesma de que era tudo bobagem. Naquela noite, os sussurros voltaram, mais fortes do que nunca. Desta vez, eu conseguia distinguir algumas palavras. "Cuidado, eles estão vindo." Meu coração acelerou e eu me sentei na cama, olhando para a janela. Foi então que vi algo que me fez gelar o sangue. Na escuridão do lado de fora da casa, havia uma figura. Era uma mulher, com cabelos longos e desgrenhados, vestindo um vestido branco e sujo. Ela estava parada, olhando fixamente para mim. Seus olhos eram vazios, como se não houvesse alma dentro dela. Eu gritei e corri para trancar todas as portas e janelas. Na manhã seguinte, decidi que precisava descobrir a verdade. Voltei à cabana, desta vez com uma lanterna e uma faca de cozinha, caso precisasse me defender. Quando entrei, percebi que algo havia mudado.
As fotografias que estavam espalhadas no chão agora estavam organizadas em cima de uma mesa, como se alguém as tivesse arrumado. No centro da mesa, havia uma nova foto. Era uma imagem de mim tirada na noite anterior, enquanto eu estava na varanda. Meu coração quase parou. Alguém estava me observando. Alguém que não era humano. Eu saí correndo da cabana, mas antes de chegar à trilha, ouvi uma voz clara e distinta atrás de mim. Eles estão vindo para você. Voltei para casa em pânico e decidi que precisava sair dali. Comecei a empacotar minhas coisas, mas à noite, os sussurros voltaram. Desta vez, eram múltiplas vozes, todas falando ao mesmo tempo, em um tom angustiado. Não vá. Eles vão te pegar. Eu não sabia o que fazer. Chamei a polícia, mas quando eles chegaram, não encontraram nada. A cabana estava vazia e não havia sinais de que alguém tivesse entrado na minha casa. Eles disseram que eu estava imaginando coisas, que o isolamento estava me afetando. Mas eu sabia que não era minha imaginação. Algo estava naquela floresta. Algo que não queria que eu fosse embora. Na última noite, antes de deixar a casa para sempre, tive um sonho. Sonhei com a mulher de vestido branco. Ela me disse que a família da cabana havia feito um pacto com a floresta e que agora estavam presos ali, assombrando quem se aproximasse. Você não pode fugir, ela sussurrou. A floresta nunca deixa ninguém ir. Hoje vivo em um apartamento na cidade, longe daquela floresta. Mas às vezes, no meio da noite, ainda ouço os sussurros. Eles me dizem que a floresta está esperando por mim. Mesmo longe do Vale das Sombras, os sussurros não pararam. Eles me seguiam, como se a floresta tivesse colocado uma marca em mim. No início, pensei que fosse apenas o trauma, que minha mente estava tentando processar o que havia acontecido. Mas logo percebi que era algo mais, algo real. Uma semana depois de me mudar para o apartamento na cidade, comecei a notar coisas estranhas. Fotografias que eu tinha certeza de ter guardado apareciam em cima da mesa. Às vezes, eu acordava no meio da noite com a sensação de que alguém estava no quarto, mas quando acendia a luz, não havia ninguém. E os sussurros, eles estavam mais altos, mais claros. Agora, eu conseguia entender algumas palavras. Volte. Eles estão esperando. Decidi investigar. Precisava entender o que estava acontecendo. Comecei a pesquisar sobre o Vale das Sombras e a família que desapareceu. Encontrei poucas informações, mas o que descobri me deixou ainda mais assustada. A família que morava na cabana era composta por Maria, João e sua filha Ana. Eles eram conhecidos na região por serem reclusos e por praticarem rituais estranhos. Diziam que João havia feito um pacto com a floresta para proteger sua família, mas algo deu errado. Uma noite, eles simplesmente desapareceram. Ninguém nunca soube o que aconteceu, mas os moradores da vila juram que ainda ouvem vozes na floresta, sussurrando coisas que ninguém consegue entender. Quanto mais eu lia, mais me convencia de que precisava voltar ao Vale das Sombras. Algo naquela floresta estava ligado a mim, e eu precisava descobrir o quê. Peguei meu carro e dirigi até lá, mesmo com o coração batendo forte de medo. Quando cheguei, a casa parecia ainda mais sombria do que eu lembrava. A floresta estava quieta, como se estivesse segurando a respiração. Entrei na casa e senti um arrepio percorrer minha espinha. Algo estava diferente. As fotografias que eu havia deixado na cabana estavam agora espalhadas pelo chão da sala, como se alguém as tivesse trazido de volta. No meio das fotos, havia uma nova. Era uma imagem de mim, tirada na noite anterior no meu apartamento. Eu estava dormindo, e ao meu lado, na cama, havia uma figura sombria, com olhos brilhantes e um sorriso que gelou meu sangue. Foi então que ouvi um sussurro vindo do quintal. Desta vez, era uma voz que eu reconhecia. Era a voz de Maria, a mulher da cabana. Você não pode fugir, ela sussurrou. A floresta escolheu você. Saí correndo para o quintal, mas não havia ninguém lá. Apenas a floresta, quieta e escura.
Olhei para a cabana e vi uma luz fraca vindo de dentro. Alguém estava lá. Com o coração batendo forte, peguei a lanterna e fui até a cabana. A porta estava entreaberta e eu podia ouvir vozes lá dentro. Eram sussurros, mas desta vez eram múltiplas vozes, todas falando ao mesmo tempo. Entrei e vi algo que me fez cair de joelhos. No centro da cabana havia um círculo de velas acesas. No meio do círculo estava a fotografia da família e ao redor dela as fotos que eu havia encontrado antes. Mas o que mais me assustou foi o que vi no chão. Havia símbolos estranhos desenhados com uma substância escura que eu preferi não pensar no que era. "Você pertence a nós agora", uma voz sussurrou atrás de mim. Virei-me rapidamente e vi Maria, a mulher de vestido branco. Ela estava ali, mas não era sólida. Era como uma névoa, uma sombra. Seus olhos eram vazios, mas eu podia sentir o peso do olhar dela em mim. "Por que eu?", perguntei, minha voz tremendo. "A floresta escolheu você", ela respondeu. "Você ouviu os sussurros. Você é uma das nossas agora." Tentei correr, mas minhas pernas não me obedeceram. Fiquei paralisada, olhando para ela enquanto ela se aproximava. Foi então que ouvi outra voz, uma voz familiar. Era a voz de seu Antônio, o dono do mercadinho. "Você não devia ter voltado", ele disse aparecendo na porta da cabana. "Agora é tarde demais." "O que está acontecendo?", gritei, lutando contra a paralisia que me prendia. "A floresta precisa de uma alma para se alimentar", ele explicou com uma expressão triste. "Ela escolheu você. Maria e sua família foram as primeiras, mas a floresta sempre precisa de mais." Foi então que percebi. A floresta não era apenas um lugar. Era algo vivo, algo que se alimentava de medo e desespero. E eu havia sido escolhida. "Não", eu disse, lutando contra a paralisia. "Eu não vou ser mais uma." Com um esforço sobre-humano, consegui me mover. Peguei uma das velas e joguei no chão, quebrando o círculo. As vozes sussurrantes se tornaram gritos e a cabana começou a tremer. Maria e seu Antônio desapareceram e eu corri para fora sem olhar para trás. Quando cheguei ao carro, a floresta estava em silêncio novamente. Mas eu sabia que não estava acabado. A floresta ainda estava lá, esperando. E os sussurros, eles ainda estavam comigo. Hoje, vivo com o medo constante de que a floresta vai me encontrar novamente. Os sussurros nunca pararam, e eu sei que um dia vou ter que voltar. Porque a floresta nunca deixa ninguém ir. Ela escolheu você.